Paz do Senhor Jesus, amadas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu dia. E enquanto eu vou compartilhando os meus afazeres diários, eu quero também compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. E a palavra de hoje se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. A palavra do Senhor, no livro de Esther, começa nos falando não necessariamente sobre a história de Esther, mas sim sobre a história da rainha Vasti. Vasti era a esposa do rei Assuero, e o rei Assuero decidiu fazer um banquete que durou 180 dias. E ao final desse banquete, ele decidiu dar um segundo banquete que teve a duração de 7 dias. E durante esse banquete, o rei Assuero manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti, porque ele queria mostrar a beleza dela para todo o povo na cidade de Suzã. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Vasti se recusa ir até a presença do rei. E isso deixa o rei extremamente aborrecido. E aqui, amadas, nós já podemos ver a insubmissão de Vasti em relação ao seu esposo, que era o rei. Então Assuero fica tão irritado e se sente tão desrespeitado que ele decide destituir Vasti do seu posto de rainha. Então agora, ainda que Vasti quisesse, ela não poderia mais entrar na presença do rei, porque ela foi desobediente. Ela foi insubmissa ao marido dela. Ela o desrespeitou perante todas aquelas pessoas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Assuero decide procurar uma nova esposa. Então ele decide fazer um concurso de beleza. E é aí que entra na história Radassa, que era uma judia, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela não tinha pai e nem mãe, era órfã. Então Radassa, que futuramente seria conhecida como a Rainha Esther, ela passa por esse concurso de beleza. E como nós lemos no capítulo 2, versículo 17, o rei gostou mais da Rainha Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida e teve a aprovação do rei, e por isso ele colocou a coroa sobre a cabeça dela e determinou que a partir daquele momento ela seria rainha. E para mim, o que é mais interessante é que o nome Radassa significa murta, que é uma planta que cresce no deserto. E o Senhor ministrou muito ao meu coração em relação a isso, porque quem somos nós, amadas, quando estamos no processo do deserto? Nós somos como Radassa ou como uma murta, que é uma planta que continua crescendo, mesmo em meio às impossibilidades, mesmo em meio ao sol, desgastante, talvez sem ter água, ainda assim aquela planta, aquela murta, ela continua ali forte, firme, ela continua crescendo, porque ela não deixa que as adversidades a matem. Radassa, ela era órfã, ela tinha tudo para ser uma mulher deprimida, angustiada, depressiva, mas ainda assim, ela foi uma mulher forte, uma mulher que se tornou rainha. Ela foi conhecida não pela dor dela, mas ela foi conhecida como a rainha Esther. Quem somos nós, amadas, diante dos problemas, diante das adversidades? Quem somos nós dentro dos nossos lares? Como que nós temos agido com nossos maridos? Será que nós temos edificado o nosso lar? Ou será que nós estamos sendo como a rainha Vasti, que não tem sabedoria, que desrespeita ao marido, que é insubmissa? Nós sabemos, amada, que devido ao plano de Amã contra os judeus, sabemos que a rainha Esther,
ela intercede por aquele povo. Só que ela não intercede de qualquer maneira. Para poder entrar na presença do rei, Ester jejua 3 dias. Não somente ela, como suas servas também e todos os judeus. Mas ela se veste de pano de saco, ou seja, de humilhação. Ela deixa de comer. Ela era uma rainha, onde ela poderia comer as coisas mais gostosas do palácio, a melhor comida, a melhor bebida. Mas ela se abstém de tudo isso para se consagrar, buscar a presença de Deus antes de entrar na presença do rei. A palavra nos diz que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado, porque correria risco de morte. E Ester foi extremamente corajosa. Ela poderia ter morrido, mas antes de entrar na presença, ela se consagrou, ela se humilhou, ela buscou um direcionamento de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Ester entra na presença do rei, ele estende o cetro para a rainha Ester. Então, amadas, isso nós devemos tirar de lição para a nossa vida. Não devemos ser mulheres tolas como Vasti foi, mas devemos ter a sabedoria de Ester para poder edificar o nosso lar. Em Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Então, amadas, a rainha Vasti, ela foi insensata. Ela destruiu com as próprias mãos. Mas nós podemos aprender, como a rainha Ester, a ser uma mulher sábia, a ser mulheres de Deus, a ser mulheres que buscam, que oram, que jejuam, que se humilham diante da presença de Deus. Não devemos entrar na presença dos nossos maridos de qualquer forma, desrespeitando, sendo arrogantes, soberba, orgulhosas. Não, amadas, nós precisamos buscar todos os dias ter o caráter de Cristo e fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Qual é o nosso maior ministério, o nosso primeiro ministério? É dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. E como nós estamos sendo dentro dos nossos lares? Qual tem sido a nossa postura e o nosso posicionamento? Nós temos sido como Radassa, que mesmo em meio às dificuldades permanece firme, permanece de pé? Ou temos sido como rainha Vasti, mimada, orgulhosa, soberba, coração endurecido? O Senhor nos convida a sermos mulheres que iremos edificar o nosso lar. E como que eu edifico o meu lar? Orando, buscando, jejuando, se consagrando, apresentando o meu lar em oração. Ester não livrou o povo judeu porque ela era bonita. Ela livrou porque ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher de Deus, uma serva do Deus Altíssimo. E o Senhor te convida nesse dia de hoje, seja uma serva, seja filha do Deus Todo-Poderoso. Faça diferença dentro do seu lar, amada. Faça diferença por onde você passar.